Boa tarde a todos os inscritos no canal do YouTube do Objetivista Brasil. Hoje eu converso com meu amigo Ricardo Birk sobre um tema muito importante, que é o Objectivist Academic Center, que a gente pode chamar de uma universidade objetivista, onde você pode aprender sobre objetivismo com os melhores acadêmicos profissionais do mercado. Então, a primeira pergunta para o Ricardo é a seguinte: afinal, o que é esse Objectivist Academic Center? É uma universidade como a gente conhece, como o brasileiro está acostumado, ou é um pouco diferente? Muito bom, Matheus, tudo bem? Então, eu sou, só para fim de contexto, eu terminei já o curso tem 3 anos, e eu já terminei os primeiros 2. Então, a princípio, agora, em setembro, eu começo o 3º e último ano do curso. Então, o curso, ele é como se fosse o que seria o início, ele é um projeto, um longo projeto, que é para ser um início de uma universidade objetivista. Então, hoje, ele serve mais ou menos como um minor na universidade. Aqui nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem mais esses conceitos, o major em um curso e o minor em alguma outra área. Então, o curso ele é pensado para ser esse minor. Ele é pensado para ser um paralelo à universidade. Então, a carga horária dele, a quantidade de aulas, cadeiras que o curso propõe, ele é feito para que seja feito em paralelo a um curso de graduação, a um curso de pós. O conteúdo dele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado na universidade brasileira. Então, é um curso de filosofia e comunicação, com o propósito é formar novos intelectuais, preparar toda uma nova geração de intelectuais, pensando de acordo com as ideias da Ayn Rand, pensando com ideias racionais. Mas a estrutura do curso é um pouquinho diferente, em termos de o que a gente faz na prática. Então, eu sou formado em filosofia aqui no Brasil, pela PUC-RS, e talvez a maior diferença que existe entre uma graduação em filosofia e o Objectivist Academic Center é o rigor que os professores demandam. Aqui no Brasil e regra geral nos Estados Unidos e na Europa também assim, em cursos de graduação, existe um rigor muito baixo, a meu ver. É uma coisa muito... O aluno não precisa estudar muito, ele não precisa se aplicar tanto, ele não tem um engajamento com as aulas tão direto. O aluno pode matar a aula, ele pode faltar aula, ele pode... ele não precisa ler os livros aqui no Brasil. O sujeito faz uma prova sobre Locke, mas ele não necessariamente tem que ler os livros que Locke escreveu. Se tanto, ler um capítulo, ler 2, 3 páginas específicas que o professor pediu. No Objectivist Academic Center, o pré-requisito básico para se inscrever no curso é ter lido 5 livros, que são 4 dos principais livros da Ayn Rand, mais o livro do Leonard Peikoff, o aluno da Ayn Rand. Que esses 4 livros são A Revolta de Atlas, A Nascente, A Virtude do Egoísmo, O Capitalismo Ideal Desconhecido, e do Leonard Peikoff é o Objetivismo, a Filosofia da Ayn Rand. Então, isso dá umas 3.000 páginas. Então, para tu se inscrever, para atingir os requerimentos mínimos, tu tem que ler 3.000 páginas. Então, isso demonstra o tipo de aluno que entra nesse curso, o tipo de aluno de dedicação que a pessoa passa na sua vida intelectual para poder ter os requisitos mínimos. E quando a gente entra no curso, a gente lê mais toda semana. Então, o curso ele tem cada ano, são 3 anos, depois a gente vai entrar em cada ano. Cada ano tem uma duração de 24 aulas. Então, o primeiro ano são 24 aulas, que dá mais ou menos 6 meses, mas com os intervalos que a gente tem, acaba dando talvez 7 meses, 7 meses e meio. Então, toda semana nós temos leituras a serem feitas. A maior parte das vezes são de artigos que a Ayn Rand ou que o Leonard Peikoff escreveram. Então, existe uma dedicação, ainda que o curso ele seja uma aula, o primeiro ano, por exemplo, que é um seminário de objetivismo, como se fosse uma espécie de um aprofundamento as pessoas já entram com uma certa noção, e a proposta do primeiro ano é ter uma compreensão sólida, mais sólida, de uma visão total do que é o objetivismo, como um sistema filosófico.
Então, toda semana nós temos atividades para fazer, ainda que seja só uma aula por semana, em oposição, por exemplo, à faculdade, que o normal é fazer 5 cadeiras, né? Ainda que seja, digamos assim, uma cadeira na semana, mas a dedicação era muito maior, né? Até o próprio rigor era muito maior. Então, uma coisa curiosa que acontecia quando nós fazíamos atividades e recebíamos as nossas notas, é que todo mundo tinha umas notas meio comum, assim, a avaliação das atividades semanais é de 1 a 5. 5 sendo muito bom, 4 bom, 3 é ok, né? Fez a atividade, 2 é alguma coisa está errada e 1 é alguma coisa está seriamente errada, né? Eu falava, né, se o sujeito tira 1 em uma atividade, ele tem que verificar suas premissas, né, que uma delas está errada. Ele tirou alguma coisa, tá ruim mesmo. E normalmente a gente recebia nota 3, que assim, a gente passou, a gente fez a atividade, não foi nada de especial. E 3 ou 4, né, a maioria das vezes. Isso era uma coisa comum em todo mundo da turma. E isso, as pessoas que, quando fizeram, os alunos no meu ano, tinha pessoal ali que estava fazendo doutorado em física, que já fez doutorado em filosofia, já teve um doutorado em filosofia, pessoas muito bem estabelecidas no mercado de trabalho, né? Quer dizer, eram pessoas bastante inteligentes, alunos muito dedicados, mas que mesmo assim tinham nota ok, razoáveis, digamos assim. Em comparação, quando nós estávamos na faculdade, era tudo 9, 10, assim, era uma facilidade para ter uma nota excelente, né? Então, a gente acabava, na faculdade, a gente acabava não tendo, nunca tive, esse feedback específico, direto e honesto. De, não, peraí, essa ideia aqui está errada, essa linha não é bem assim, essa ideia, esse conceito está utilizado de forma incorreta, né? Esse detalhamento maior e esse rigor na correção do que a gente faz, né, do que é exigido da gente, eu nunca experienciei na universidade, né? Então, eu diria que essa talvez as 2 principais diferenças, né? É o rigor do que a gente está fazendo e a demanda que a gente tem de carga horária de estudos, né? Para numa base semanal, ainda que seja só uma aula. Falando aqui, então, até tu comentou sobre a questão do público-alvo. Na verdade, não, pelo que tu comenta, também não existe um público-alvo específico, uma faixa etária, é algo assim. A meu ver, o público-alvo seria as pessoas realmente interessadas no objetivismo, independentemente da idade, da profissão, ou qualquer outra coisa. Sim, não tem um limite de idades. Nós temos alunos que entraram ali com 18, 19 anos, os mais jovens, até pessoal que eu conheço que tem, pela cara, deve estar nos 60. Assim, deve estar no final dos 50, 58, por aí. Então, tem um escopo muito grande do ponto de vista de faixa etária e também do ponto de vista de educação, né? A princípio, todas as pessoas no curso ou estão numa graduação ou já se graduaram. Mas eu tenho quase certeza que isso não é obrigatório. O sujeito, a análise de cada aluno ela é feita de forma individual. Então, pode ter razões muito boas que uma pessoa tem, sei lá, 20, 25 anos, 30 anos, e ela não tem uma graduação. Ou porque não entrou, ou porque saiu, quer dizer, o curso não rejeitaria o Bill Gates, né? O Bill Gates não se formou, então não, o Bill Gates não entra, né? Quer dizer, isso não aconteceria. Então, né, do ponto de vista de idade, essa questão. Do ponto de vista de grau, também não tem, nós temos alunos que estão na graduação, que já têm uma graduação, eu, no caso, já sou formado, eu estou fora da universidade, não tenho nenhum vínculo com as universidades aqui no Brasil hoje em dia. Tem gente com mestrado e tem gente com doutorado e com pós-doc, né, em áreas completamente diferentes. Isso cria uma certa dinâmica na aula em termos de perguntas e perspectivas que as pessoas têm, né, quando eles pensam sobre o objetivismo, quando eles aplicam o objetivismo. Né? Então, assim, pensando no topo da minha cabeça, eu tinha alguns colegas que são formados em física, alguns formados em educação, alguns envolvidos com matemática, alguns envolvidos com educação básica, né, especialmente Montessori, é uma coisa bem comum. Tinha gente já que trabalhou no mercado financeiro, que já está meio aposentado. Tinha gente que tinha trocado de carreira para escrever livros. Quer dizer, tinha uma grande variedade de interesses dentro do curso, né, de pessoas dentro do curso. E como tu disse, né, o candidato ideal, ele é aquele que primeiro ele está interessado.
Quer dizer, parte desse interesse é demonstrado pela leitura que ele faz, né? Ele tem um engajamento com o objetivismo, né? Com os livros da Ayn Rand e do Leonard Peikoff. Ele tem um certo engajamento com até os cursos que o Ayn Rand Institute, né, oferece de graça no site deles, né, o ARI, AynRand.org, né, e tem que já estão no YouTube. Então, esse é o primeiro ponto, né, esse grande engajamento, esse interesse pela filosofia. Acho que um ponto importante de ressaltar é que o sujeito ele não precisa se considerar um objetivista para entrar no curso. Então, não existe nenhum tipo de assim, vamos fazer um teste objetivista. Que horas você acordou hoje? O que você comeu? Não tem um checklist de, vamos ver, será que essa pessoa, qual é que é eu ia falar a questão do peso, né? Eu esqueci, peso e altura, eu esqueci o nome. Não tem nenhuma caixinha que a pessoa, ela se encaixa para dizer, não, esse daqui entra, esse aqui não entra. O sujeito poderia ter uma perspectiva muito oposta ao objetivismo, uma convicção muito oposta. Mas se ele estivesse interessado em estudar, em fazer as atividades do curso, etc., essa pessoa muito provavelmente entraria, né? Esse é talvez um outro ponto que é um grande diferencial do curso, a meu ver, que só entram alunos, a gente chama de graded students, né? É o aluno que ele vai receber nota, ele vai ser avaliado. Só entram alunos por convite. Então, eu estava brincando com o Bill Gates. Se o Bill Gates viesse ali e falar, eu vou doar $1 milhão para o curso, e aí vocês me colocam como aluno. Se a faculty, né, o pessoal ali que faz o curso, se os professores olham, eles dizem, olha, esse aluno a gente não tem interesse. A gente não tem interesse em dar aula para o Bill Gates, mas o Bill Gates é um caso que já passou, né? É uma altruísmo muito grande. Eles só aceitam alunos que eles veem que tem um interesse, que tem um potencial, que vão estar engajados nas suas vidas intelectuais, quer como dentista, como advogado, como professor, né, como jornalista, como pessoa que trabalha com marketing, né, etc. Eles querem essa dedicação, esse engajamento. Então, a diferença que isso causa é que, como só tem aluno convidado a dedo, as pessoas que estão ali na turma são pessoas que tu sabe que estão interessadas. Então, tu sabe que está todo mundo lendo as 50, 100 páginas que eles mandam, às vezes. As 100, então, eu exagerei um pouquinho, mas umas 50, 70, às vezes vai. Sabe que é um pessoal que tá engajado, que está interessado, né? E também, tu sabe que são pessoas honestas. Né? Não são pessoas que... isso acontece, às vezes, na faculdade, em aula de filosofia. O sujeito, ele vai ali, ele faz uma pergunta para o professor, mas mal intencionado. Vou fazer pega ratão aqui com o professor para ele falar não sei o quê, ou para ele mostrar suas verdadeiras raízes, assim. Então, isso é uma coisa que não acontece. Então, é um clima muito... é um clima intelectual que eu busco há 10 anos. É um ambiente intelectual, né? Eu chamo de um oásis intelectual na minha semana. Né? Eu tinha que lidar com várias irracionalidades ao longo da semana, várias razões. E aí tinha aquele horário da aula que era um oásis para mim, né? Não, perfeito. Sobre a questão, agora que a gente falou um pouco do público-alvo e dos requisitos, como funcionam esses 3 anos? Como eles são divididos? Sim, o primeiro ano, ele é que, de certo modo, ele é o mais importante. Então, para qualquer pessoa que esteja pensando em se aprofundar no objetivismo, e ele não sabe se ele quer fazer o investimento de 3 anos, né? Ele quer, o primeiro ano ele é feito para dar uma compreensão muito mais sólida do objetivismo como sistema filosófico. Então, muitas vezes aqui no Brasil, né, o que a gente vê, os liberais aqui, não é? Liberais econômicos, liberais políticos, né? O que a gente vê muitas vezes são pessoas que têm ideias isoladas. Então, o sujeito ele é a favor de um livre mercado com umas regulamentações aqui e ali. Ele é a favor da legalização do porte, talvez até posse de arma, mas o aborto eu não tenho certeza. A droga, talvez maconha vai, mas talvez cocaína não vai. Quer dizer, depende. É uma coisa meio... é uma coisa que não é um sistema. Não são realmente princípios que a pessoa está seguindo.
ela não consegue identificar os princípios que ela está, que estão lidando com as ideias que ela está propondo, né? Então acaba sendo uma coisa muito fragmentada. E normalmente os liberais, as pessoas que esses são, de certo modo, o nosso público-alvo de captação de gente. Né? São pessoas que têm esse interesse por política, que são ativistas, no certo sentido, né? São pessoas engajadas, que querem mudar o Brasil, né? A coisa tá ruim, né? Não vamos entrar nesse parênteses, né? Mas a coisa tá ruim. São pessoas que têm esse interesse, mas que não possuem um sistema filosófico. Possuem ideias aqui e ali. O sujeito ouviu falar de John Locke, ouviu falar, talvez, da Ayn Rand, né? Talvez leu A Revolta de Atlas, ouviu falar Adam Smith, né? Mas não tem uma visão global, uma visão holística, né? Sobre como viver a vida dele. Né? Sobre como é que ele vai engajar as coisas que ele tem que fazer, como é que ele vai pensar o trabalho dele, as relações, os relacionamentos dele, as ideias que ele está lidando, etc. Então, uma coisa que nós fazemos no primeiro ano é exatamente dar uma visão total sobre a filosofia. Então, nós estudamos os 5 ramos da filosofia, né? Metafísica, epistemologia, ética, política e estética. Então, isso providencia, né, proporciona para o aluno uma concretização desses detalhes, digamos assim, de todos esses pontos que a Ayn Rand que ela aborda, né? E aí nós vamos fazendo as conexões na medida do possível com relação, né, dentro do sistema. Como é que eu dizer, né, como é que eu relaciono os 3 axiomas metafísicos, né, do objetivismo com política, né? O que a existência existe e tem a ver com o capitalismo, né? O que a existência existe ou a consciência está consciente tem a ver com o modo que eu vou viver, né? Com ética, com moral. Então, isso permite uma perspectiva muito mais baseada em princípios. Então, esse é a grande proposta do primeiro ano. Então, o pessoal que não tem certeza se quer fazer um investimento de 3 anos, o que eu sugiro é fazer só o primeiro ano. Entra para fazer o primeiro ano e depois ver, né? Só para fim de detalhe, como é que esse ano funciona para quem entra como aluno. O curso também providencia a opção de entrar como ouvinte, né? A gente chama de auditor. Ele entra, que é uma coisa que não tem muito aqui no Brasil, né? Aí eu vou entrar na aula só para ouvir. Isso não é uma coisa comum aqui, não. O sujeito dele quer o diploma, né? Ele quer o certificado. As pessoas podem entrar como ouvintes pagando, né? Isso aí não tem critério de entrada. O sujeito paga ali o valor o valor anual e ele entra como ouvinte. Então, a estrutura do primeiro ano, né? Então, são 24 aulas, seguindo, né, regra geral, seguindo a estrutura do OPAR, né? Que é o Objetivismo e a Filosofia da Ayn Rand, né? O livro do Leonard Peikoff. Né, misturado, né, digamos assim, com os outros essays que ela escreveu. Então, a estrutura que nós temos para alunos são 4 atividades que nós fazemos toda semana. A primeira, nós temos uma série de leituras a serem feitas, normalmente 2, 3 essays que nós temos que ler. A segunda atividade nós temos que fazer uma atividade. E essas atividades são 2 tipos. Ou nós respondemos uma pergunta, ou nós formulamos uma pergunta. O responder a uma pergunta os professores colocam 2 ou 3 questões relacionadas às leituras que nós fizemos naquela semana, e nós temos que responder aquilo ali em até 400 palavras. Então, é uma resposta mais ou menos curta, relativamente curta, tem um pouco mais de uma página de Word, mas é limitado para ser conciso, para ser ao ponto, né? Para não ficar, pois então tem mais isso aqui, eu não sei o que, né? É para ser realmente delimitado, né, focado. Então, cada semana, ou nós respondemos uma pergunta, ou formulamos uma. Então, quando nós formulamos uma pergunta, né, não é formular uma pergunta tipo, por que o céu é azul, né? Que não é escrever uma frase e colocar um ponto de interrogação no final, né? É formular uma pergunta no sentido de formular uma questão, formular um problema. Por que eu acho que isso daqui... Por que eu acho que a Ayn Rand disse isso? Ela disse que A, B e C. E por que ela disse B? E por que ela não disse outra coisa? Então, tentar entender por que isso é assim. Então, formular tentar entender por que alguma coisa funciona do modo que funciona. E às vezes nós formulamos a pergunta porque a gente não sabe,
E a gente vê por que isso é, essa é a ideia que está sendo apresentada. Por que não essa outra perspectiva? Né? E às vezes nós formamos a pergunta e tentamos responder mesmo, né? E a gente tenta dar mais ou menos o direcionamento que o nosso pensamento está levando. Né? Então, esse é o segundo tipo de atividade. Né? Então, é leitura, fazer uma atividade toda semana. E aí a terceira atividade, nós assistimos uma aula que ela é pré-gravada. Então, é uma série de aulas que o Onkar Gattinger, que é o diretor do curso, uma série de aulas que ele deu sobre esse tópico, né, tudo voltado às leituras e voltado às atividades de escrita que nós fizemos. E nessa aula a gente consegue, né, é um vídeo, né, então a gente assiste de acordo com as suas necessidades, assim, em termos de horário, de tempo. Né. E a quarta atividade, que a integração disso tudo, né, de todo esse trabalho individual que a gente vai fazendo sozinho em casa, a integração disso tudo, né, a parte final disso daqui, é quando a gente tem uma aula em pessoa. Porque a gente tem uma aula presencial, mas por vídeo, né? Quer dizer, a gente não tudo vai para a Califórnia na semana. Seria bom, né? Se eles quisessem introduzir isso, né? Como a primeira classe, toda outra semana eu vou para lá e volto, né? Eu não me importaria. Então a gente tem as aulas por Zoom, né? E a mesma coisa, né? Essas aulas elas são gravadas, né? Pelo Zoom, como a gente está fazendo aqui. Então quem porventura não pode assistir a aula ao vivo, né? A aula é gravada e a pessoa daí assiste no seu tempo, né? Mediante aquela semana, né? Então nessas aulas, o que muitas vezes nós fazemos é os professores eles dão feedback com relação às atividades que os alunos fizeram. Então eles passam regra geral, um por um, comentando né, e relacionando uma atividade com outra e né, fazendo uma abordagem geral com relação ao tópico. Então, todo esse trabalho que o aluno ele vai fazendo, né, de leitura, de sentar para escrever, tentar entender como é que uma coisa funciona, de assistir uma aula sobre o assunto, né, isso tudo é culminado nessa aula presencial, que aí a gente pode tirar dúvidas. Né? É uma aula muito interativa, no sentido que a gente está sempre perguntando. Né? Não é uma lecture, né? Não é uma aula de exposição de conteúdo. Né? A aula de exposição de conteúdo é a aula pré-gravada, que a gente assiste do Onkar. Né? A aula que a gente conversa com os professores, né? A gente interage com eles, é muito mais um esclarecimento de dúvidas. Então, esse é o primeiro ano. Então, para além desses 24 atividades que a gente faz, né, uma por semana, a gente escreve um paper, que eles nos dão um tópico e a gente escreve um paper naquele ano. Como eu tinha comentado, né, a avaliação é bem rigorosa. Então, eu lembro, naquele ano, dos 24 assignments, eu tive 2 5. Que foi assim, quando eu tive meu primeiro 5, nossa, assim, eu tava vibrante, né? Porque é uma coisa muito rara, muito, muito rara. Então, eu sabia que, assim, acertei na mosca, é aquilo ali mesmo, né? E realmente, quando eu estudava aqui no Brasil, eu tinha 10 de olho fechado, quer dizer, 9, 10. Eu não estudava, não tinha que ter muito engajamento para ter uma nota muito boa. Com relação ao segundo ano, né? O segundo ano, ele já é muito mais especializado, digamos assim. Ele é muito mais... ele é muito mais especializado. Ele se divide em dois cursos. No primeiro ano é só uma cadeira, digamos assim, o equivalente a uma cadeira. Só para fim de comentário, essa carga horária dura em torno de 8 a 10 horas por semana no primeiro ano. Em termos assim, então, a pessoa que está pensando em se inscrever, é 8 a 10 horas. O curso, ele não é, só finalizando o primeiro ano, o curso, ele não é necessariamente difícil, no sentido de, isso aqui é impossível de fazer. Mas ele demanda muito mais consistência do aluno. Então, consistência, em termos de estudo, em termos de hábitos de estudo, é muito mais importante do que, sei lá, o sujeito tentar quebrar a cabeça em meia hora e fazer tudo. Então, realmente, toda semana demanda 8 a 10 horas. E não tem escapatória. Tu pode ser o Einstein. Tu não vai fazer aquilo ali em menos de 6 horas. Não tem como. Então, o curso, de certo modo, ele busca muito mais esse engajamento intelectual consistente com o aluno, que é o que, né, ao fim, quando a pessoa ela entra no mercado de trabalho, é o que ela mais ou menos precisa ter, né? Ela precisa ser consistente no que ela está fazendo semana a semana.
Então, com relação ao segundo ano, são dois cursos que eles oferecem, né? Que muitos alunos fazem esses cursos em anos diferentes. Então, apesar do curso ser 3 anos, eles oferecem a possibilidade de fazer o curso em 4 anos. Né? Eles pegam cada uma dessas cadeiras do segundo ano e fazem em anos diferentes. Eu fiz as duas cadeiras, digamos assim, juntas porque eu tinha tempo. Eu também estou com pressa, né? Eu quero aprender logo para poder aplicar isso na minha vida cada vez mais, na minha vida pessoal e profissional. Uma cadeira é de filosofia e uma é de comunicação. Começando pela de filosofia, que é um pouco mais tensa. Nós temos também 24 aulas e são 4 unidades. Então, cada unidade tem 6 aulas. Então, é como se fossem... Elas têm uma certa relação, porque são unidades voltadas para a história da filosofia. Então, a ideia é, ok, a turma já tem uma compreensão muito mais profunda do objetivismo. Agora, vamos comparar com outras filosofias. Então, uma coisa que acontece bastante no objetivismo é um certo, acho que desdém é a palavra correta, com relação a outras filosofias. Então, a gente olha para Platão, e Platão fala ali sobre o mundo das ideias, que nós temos aqui, só o que nós vemos aqui é um reflexo do mundo real, e a gente olha, no século XXI, a gente olha para ele e diz, que cara idiota, o cara não sabe o que está falando, como Platão é bobinho, ele não se deu conta de que esses são os 3 axiomas, quer dizer, existe um certo... uma falta de compreensão do que aconteceu na história da filosofia. E eu acho que isso é regra geral para todos os filósofos. Né? Isso acontece porque dentro do objetivismo, né, a maioria das pessoas que estão engajadas com o objetivismo não são filósofos. Né? A maioria tem as suas vidas normais, tem um trabalho que não ser filósofo, que é uma coisa muito peculiar. Né? Então acabam não tendo essa leitura de outras filosofias e não entendendo por que David Hume diz que não existe causalidade. É uma coisa que parece tão óbvia, não é? Existe uma causa e efeito, né? Por que Hume acha que isso não é assim? Que foi, no caso, uma das unidades que a gente fez foi exatamente sobre Hume. Então, a proposta do segundo ano para o curso de filosofia é poder ter essa comparação do objetivismo. Então, as perguntas que nós recebemos, né, para cada unidade, elas são comparativas. Então, o fulano explica por que o fulano diz tal e explica a perspectiva da Ayn Rand com relação a isso. Então, é um grau de compreensão do objetivismo muito maior. Porque não é só eu dizer, digamos assim, a lá papagaio, não é? O capitalismo é o sistema de direitos individuais, porque... Não, ok, é isso daqui. Agora, compara com essa outra ideia. Então, isso requer um grau de elaboração, de sofisticação, de domínio do conteúdo muito maior. Então, nessas 4 unidades, o sistema de atividades é um pouco diferente. Nós temos que responder uma pergunta por unidade, então a cada 6 semanas. É uma pergunta curta, que eles chamam de 400 palavras, e um paper, né? É bem artigo que a gente chama, né? Mas é um paper, né? A gente chama de ensaio, talvez. Que tem ali em torno de 1000 palavras, dependendo do professor, 850, 1200, né? Varia ali por 1000 palavras. E realmente, essas atividades todas são comparativas, né? Então, é explicar por que o filósofo tal diz, né? Tem essas ideias. Eu explico o raciocínio dele. Né? Então, de certo modo, essa parte de filosofia, ela é muito mais tranquila, porque são só 2 atividades a cada 6 semanas. Mas quando é a tua vez de escrever o paper, a gente tem 4, 5 dias para escrever, mais ou menos. É assim, a tua vida para, peraí, vamos dar um segundo aqui, ler tudo certinho, ler pela uma segunda vez. Na primeira vez tu pega um filósofo aí, antigo ou moderno, tu lê aquilo ali, aquilo não é óbvio o que o cara está dizendo, né? E tem que escrever, tem que explicar o raciocínio do cara, e muitas vezes os filósofos não são bons escritores. Né? Então, é uma confusão. Eu lembro um dos papers que eu escrevi, a pergunta era o que Kant acha, qual é que o que Kant acha que é a razão? Né? Então a gente critica, porque Kant, né, o homem mais malvado do mundo, Kant, né, o Kant estava errado, deontologia, né, dever está errado, autorismo está errado, né? Mas quando a gente vai uma pergunta honesta, né, o que Kant, né, ele é meio que a favor da razão, mas meio contra a razão, né? A gente tem a perspectiva que ele é contra a razão.
Então, a gente fala, não, então, o que é a razão de acordo com Kant, né? Nossa, eu quase morri escrevendo aquilo ali. Foi um sufoco, porque é muito difícil de entender o que o filósofo está querendo, o que ele está dizendo, qual é que é o argumento, né, que ele está propondo. Então, essa é a estrutura. A gente não, regra geral, nesse segundo ano de filosofia, não tem aulas gravadas. Teve só em uma unidade, mas regra geral não tem. Então, de certo modo, é um pouco mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, as aulas eu vejo elas como muito mais intensas, mais profundas, né? No curso de escrita, que foi o meu favorito, eu acho que é o de longe que eu mais tirei proveito, eu acho que o que eu mais vou tirar proveito para minha vida, no certo sentido. O curso de escrita, ele propõe ensinar comunicação, né? Então, a gente faz esse curso com o Keith Lockett, né? Também são um pouco mais de 24 aulas, são 25 ou 26, se não me engano. Então, a estrutura que nós temos nesse curso, ela é bem diferente desses dois outros de filosofia. Ela é bem diferente. Nós temos atividades mais ou menos a cada semana. Então, no início do curso, nós lidamos muito com teoria. Então, o curso ele é teórico e prático. Então, inicialmente, nós lidamos com teoria. O livro, digamos assim, o textbook do curso é o... como é que é o nome? É a não ficção... o livro da Ayn Rand sobre não ficção. Agora também me falhou a memória. É How to Write Non-Fiction. Exato, exatamente. Esse é o nome. Só que não tem tradução para o português, não tem esse livro disponível em português. Então, enfim, é o livro que ela escreve, que é baseado num seminário que ela deu no final da década de 60, se não me engano, ou 70, sobre ideias de como que ela escreveu tantos livros e tantos essays, etc. E ela explica esse processo de poder escrever bons artigos, né? Qual é o processo que ela passava e o que ela recomenda, né? Então, ela depois, esse livro, ele não foi escrito por ela, né? Ele é baseado nesse seminário que ela deu ali no final da década de 60, se não me engano. Então, a gente pega, aquele ali é o livro básico. Então, muitas das leituras que nós fazemos para esse curso são capítulos desse livro, né? A gente vai lidando com essas ideias nas primeiras aulas e fazendo atividades básicas de entender como é que a gente delimita, como é que a gente determina o sujeito o assunto, né? O subject do artigo, né? O assunto do artigo. E aí o tema do artigo, né? Como é que a gente entende qual é que é o argumento principal do artigo? Como é que a gente entende qual é que é a perspectiva que a audiência, né? Que o leitor possui desse tema, né? Desse assunto, etc. Como é que a gente seleciona exemplos, né? Como é que a gente seleciona palavras? Como é que a gente seleciona? Como é que nós fazemos formulações mais precisas, né? Então, são várias aulas com relação a esses tópicos, né, de como é que a gente escreve bem. E aí, atividades específicas para cada um desses pontos ao longo das primeiras semanas. E aí, o que nós temos que fazer é escrever o primeiro artigo para, digamos assim, a primeira metade do ano, né? Então, são 6 meses, os primeiros 3 meses, a integração final cada aluno escreve um artigo. E nós também temos que fazer um exame. Nesse primeiro metade do ano, nós fazemos um exame com base no curso do Leonard Peikoff sobre comunicação, né, que é o Objective Communication. Então, nós temos que ouvir as 10 aulas e fazer um exame, que é o único teste, digamos assim, a única prova que nós fazemos no curso é esse daí, que aí tem... a prova tem 2 horas, é para responder 4 perguntas. Essa é a única coisa que tem uma semelhança com o formato universitário. E depois de escrevermos, cada aluno escrever o primeiro artigo, o que nós fazemos são uma série de aulas em que o professor dá o feedback para cada artigo. Então, nós passamos mais ou menos 6 ou 7 aulas só dando feedback aluno a aluno. Então, o feedback dura mais ou menos uma hora e meia, para cada artigo. Então, os colegas leem o artigo de cada... Então, são algumas semanas em que nós não temos nenhuma leitura para fazer, exceto os artigos dos colegas. E aí nós vamos discutindo em aula os erros que o colega cometeu, né? N tipos de erros ao longo do artigo, né? São erros de apresentação, erros de comunicação, né? De clareza. Não são necessariamente erros de conteúdo. Ainda que
Porque, regra geral, quando as pessoas escrevem, né, o pessoal que está nesse curso, o pessoal sabe do que está falando, né? Eles têm uma boa ideia do que eles estão escrevendo. Então, não é um problema de conhecimento, é um problema de como é que eu exponho esse conteúdo para um público, para o meu público-alvo. Então, nós passamos algumas semanas fazendo isso, e na segunda, digamos assim, segunda metade do curso, nós também vamos escrevendo um segundo artigo. E esse segundo artigo ele é escrito de forma muito mais detalhada. Então, o Keith, ele nos passa atividades semanais para nós irmos fazendo. Então, enquanto que o primeiro artigo a gente escreve meio que assim, num fim de semana, em 3 dias, que é a típica tarefa de faculdade, escreva aí um paper de mil palavras, que é mais ou menos o limite. A gente vai ali, dá uma tacada, escreve 1000 palavras, corrige ali as vírgulas, né? Edita aí uma coisa e envia. Né? Isso que a gente faz para a faculdade. Aqui não, tu faz tudo, não vai ser uma boa ideia. Então, mesmo a gente tendo um certo empenho em escrever o primeiro artigo, o Keith, ele nos deixava muito mais à vontade, digamos assim, para escrever um artigo como a gente achava que era, né? Já com base em algumas ideias que ele já tinha, ideias teóricas que ele já tinha introduzido, mas era uma coisa que a gente ficava um pouco mais à vontade, em termos de como é que nós escrevemos. Né? Então, e aí a gente vê o resultado no feedback dos primeiros artigos. Né? E no segundo artigo, ele nos dá todo o caminho. Então, ele nos dá todo um passo a passo do que fazer. Então, o segundo artigo nós escrevemos em mais ou menos 6 semanas, se não me engano. E passo a passo, né, semana a semana, até poder enviar uma versão final. E aí, claro, um dos grandes benefícios do curso é a gente poder ter esse feedback direto, né, e longo, né? Quer dizer, o paper tem 1000 palavras, que dá mais ou menos 3 páginas de Word, mas a gente fica 1 hora ali discutindo detalhe a detalhe, né? Então, no meu primeiro paper, aquela 1 hora de feedback foi talvez a hora mais valiosa que eu já vi na minha vida, em termos de aprendizagem. Eu fico impressionado o quanto que eu consegui aprender sobre escrita, sobre comunicação, naquela 1 hora de feedback, né? E a mesma questão no meu segundo paper. E, regra geral, eu imagino que essa foi a perspectiva do pessoal que fez essa cadeira esse ano. Então, né, resumindo, né, são mais ou menos ali 25, 26 aulas. Nós temos pequenos assignments toda semana. Um exame no final do primeiro semestre, digamos assim, né, com base no Objective Communication, que a gente assiste à parte. E aí nós escrevemos 2 artigos que nós temos feedback ao longo da aula. Então, a estrutura ela é bem diferente, né, da parte de filosofia. E a parte, o terceiro ano, que é o que eu não sei, né? Daqui a 1 ano a gente talvez marque de novo e aí eu te digo. Mas, a princípio, do que eu sei, né? Do que os boatos dizem, né? O terceiro ano, ele é uma aplicação também, uma comparação do objetivismo com pensadores contemporâneos. Então, em vez de ser uma comparação do objetivismo com a história da filosofia, né, com Platão, com Aristóteles, com Kant, com Hume, etc., é uma comparação com pensadores contemporâneos, atuais. Então, um dos livros que foi lido esse ano, também tem, até onde eu sei, também tem esse mesmo sistema de unidades, são 4 unidades. Um dos livros que foi lido foi o The Tyranny of Merit, que é um livro escrito por aquele professor de Harvard, né, o Michael Sandel, que é a tirania do mérito, né, é o nome do livro, se não me engano. Então, o livro ele foi lido e analisado pela turma, né, ao longo ali das 6 semanas. Então, é muito mais uma coisa, digamos assim, um pouco mais prática, num certo sentido, né, que é muito mais lidando com os pensadores que estão aqui agora. Né? E uma coisa muito legal que eles fizeram esse ano é que, como eles tinham lido esse livro do Michael Sandel, né, que é um professor de Harvard, é um professor super famoso, eles convidaram ele para fazer um evento com o pessoal do curso. Né? Então, eles convidaram todos os alunos ali dos 3 anos do curso, né? Mesmo que não tinha feito aquela unidade. E eu sei porque eu comprei, por isso que eu sei o livro que eles viram, né? Que eu comprei o livro, eu pude ler antes só para poder ouvir e entender melhor qual era a discussão. E aí foi uma conversa, né, entre o Onkar, né, que é o Onkar Ghate, e o Michael Sandel. Que foi um evento muito legal.
Porque a gente viu o que é o nosso professor do Objectivist Academic Center tendo uma conversa, né, comparando ali o objetivismo com essas ideias que o Michael Sandel estava apresentando, né. Nossa, foi muito legal. E o takeaway, digamos assim, daquela conversa, para mim foi: eu prefiro estar no OAC do que estar em Harvard. Se eu estivesse em Harvard, aquele seria meu professor. Como eu estou no OAC, meu professor é Allan Kargatay, etc. E eu prefiro estar no OAC. Então, se eu tivesse que escolher OAC ou filosofia em Harvard, eu não tenho dúvida. Então, isso é uma... Eu acho que isso dá uma certa... mostra bastante o que a gente faz no curso, o que a gente tem que fazer, né, ano a ano, e o benefício que é, né, quer dizer, é um engajamento intelectual né, semanal, né. Essa foi uma longa exposição, isso assim, depois tu pode fazer tipo aquele Flow Podcast, né, que tu faz os cortes, não sei o quê. Então, é uma longa exposição, assim, uns 20 minutos explicando, né, ou tu pega e faz ano a ano, né, e tu corta em segmentos de 5, 6 minutos, né. Eu acho bom ter oportunidade de assistir por completo aqui no episódio, e realmente a ideia de fazer o corte é muito importante, porque, como você disse, muitas pessoas daqui a pouco optam por fazer o primeiro ano, e só esse, né, com uma intenção de conhecer o objetivismo em si, mas não daqui a pouco se engajar em outras comparações. Mas eu entendo e se vê isso, uma falta muito grande, como você comentou, na discussão liberal no Brasil, uma capacidade de comparar de forma com qualidade, especialmente os próprios autores liberais. Hoje você não encontra textos comparativos entre Mises, Rand, Hayek, a não ser em alguns pontos no aspecto econômico. Mas fora disso, praticamente não há nada. Então, é fundamental, eu diria, não só interessante, mas é fundamental nós entendermos esses autores, especialmente se nós defendemos o liberalismo, a liberdade, enfim, a gente entender o que realmente cada autor estava falando num nível epistemológico, né? Se não metafísico, epistemológico. Porque realmente não existe, não há como entender ética, economia, política sem entender epistemologia, sem entender metafísica. E muitas pessoas pulam, né? Elas vão direto, especialmente o libertário comum, ele vai direto para a política. Ele passa por cima até da ética, ele vai direto para a política. E ele se torna um pragmatista, né? Exato. E aí, quando ele se depara com o fracasso, e a gente vê isso dentro de partidos considerados liberais, na aplicação de reformas. Eu mesmo tenho contato com muitas pessoas que trabalham diretamente no governo, no Ministério da Economia e tudo mais. Muitas vezes elas se veem desmotivadas porque elas aparentemente parecem não entender porque as pessoas não apoiam aquelas medidas de verdade, né? Porque elas daqui a pouco apoiam uma parte, como você estava falando, eu apoio essa política aqui específica, mas essa daqui não. Na discussão sobre drogas, até aqui vai, mas daqui já não vou. Então, o objetivismo ele te permite isso, uma visão integrada. Sim. Eu lembro uma vez, eu dava aula de línguas, né, de inglês, alemão, e uma vez eu estava conversando com 2 alunos e eu perguntei para eles, né, vocês têm uma opinião sobre aborto, né? Porque primeiro, tu não pergunta se a pessoa é contra ou a favor. Primeiro, tu pergunta se você tem uma opinião sobre o assunto. Pode não ter opinião nenhuma sobre o assunto. Falar, não, sim, nós temos uma opinião sobre o assunto. Então, claro, vocês são a favor ou contra o aborto. Ele fala, não, somos a favor do aborto. Tá bom. Dizem, né, tentando que tem um certo esquerdismo em ser a favor, não pelas ideias que a Ana apresenta, né, os direitos individuais da mulher, etc. Mas é uma certa... uma ideia meio esquerdista, né? São motivações diferentes para ser a favor do aborto. E aí eu perguntei para eles, não, tá, então vocês são a favor da mulher poder abortar aos 8 meses e 2 semanas? Não, aí não. Aí não, a gente é contra. Quer dizer, é um a favor do aborto até certo ponto, até onde a pessoa ela se sente confortável, né? Então, essa é que é a grande discussão, né? Aonde a pessoa se sente confortável varia. Alguns 3 meses, alguns 1 mês, 6 meses. Então, esse approach sem princípios, é o que dá nessa confusão política. Porque esses alunos, de fato, eles eram contra o aborto. Desculpa, eles eram
sim, eles eram contra o direito que a mulher tem de abortar, né? Mas acabava tentando passar uma ideia progressista de que não, a gente é a favor, etc. Isso é uma coisa muito comum. Quando eu conversava com as pessoas mais sobre alunos meus, etc., sobre política, eu via muito essas inconsistências, essas incoerências. Né, aqui no caso do Brasil, é por isso que a gente acaba vendo essa insatisfação com o governo, né? O governo tinha uma pauta, mas aí acabou sendo outra coisa, né? E a gente acaba, uma boa parte da população, por não entender o que está acontecendo, né? São dois tipos, né? Um é o tipo o que double down, né? É tipo assim, já é assim, então é assim mesmo, né? E aí é isso que eu viro o bolsonarista que vai até o fundo, né? E aí tem outro pessoal que pula de campo. Então seria, então eu não quero, então eu quero o contrário. Né? Então vamos voltar para o que era antes, né? Então acaba sendo, né, para as pessoas em geral que não estudam muito de política, que não tem essa comparação entre uma ideia e outra, acaba tendo uma coisa muito de moda, né? Qual é a trend, né? Qual é o que está acontecendo agora? Então o que eu vou apoiar hoje? Né? Então são pessoas que acabam tendo a cada 4 anos tem ideias diferentes, porque realmente não tem, acabam não tendo uma compreensão do que eles acreditam, do que eles pensam, de quais são os princípios que eles estão seguindo. E isso se dá muito por uma compreensão muito rasa da filosofia. Isso, aqui no Brasil, se tu para perguntar para uma pessoa na rua, né, o que é filosofia? A palavra é usada de forma muito incorreta, né? As pessoas não pensam filosofia como uma visão de mundo, né, como um sistema para viver. Que ao fim, o objetivismo, né, a parte mais importante do objetivismo não é política, não é capitalismo. A parte mais importante é ética. É como é que eu vou viver a minha vida? Quais são os valores que eu vou seguir e qual é a minha conduta para obter esses valores que vão, como consequência, dar caminho para a minha felicidade, né, para a minha vida, para o meu bem-estar. Né? Então, essa é a parte, é para isso que o objetivismo serve. Né? Ele não serve para tu ficar xingando teu vizinho, né? Batendo na porta do vizinho, falando que ele tá com música alta às 10h30, e tu vai lá bater na porta do cara, dar uma lição de meia hora no cara sobre direitos individuais, e por que o barulho, etc. Quer dizer, não é para tu ficar batendo boca com o cara no bar, ou né, com taxista, não sei o quê. É para tu viver a tua vida melhor, né? E isso é uma coisa que esse pessoal aqui no Brasil, né, o mais liberal, né, etc., é uma coisa que não é muito clara. Né? Então, o Instituto von Mises aqui, e organizações semelhantes, né, que têm esse ênfase na política, eles acabam tendo uma visão muito rasa sobre filosofia. Exatamente porque as pautas que eles apoiam são pautas políticas, né? A pauta de, vamos lá mudar a lei, vamos mudar isso, mudar aquilo, mas não tem tanto um foco na vida do indivíduo, né? Como é que ele pode pensar melhor sobre o que ele está fazendo, né? Sobre o trabalho dele, sobre o que ele quer seguir, né? Por isso acaba, né, como tu tinha comentado, isso acaba caindo em epistemologia e metafísica, né? Então, esses grupos, né, liberais, né, não se fala sobre Deus, quer dizer, não se fala sobre ateísmo. A pauta religião, ela não entra, né? Tu vê até no próprio o próprio MBL, né, que tem aí, né, já os seus deputados, né, etc. É um movimento que eu acho que tem cada vez mais força. É um movimento quase que estritamente político. Não tem uma pegada metafísica, epistemológica, né? Quer dizer, ninguém ali discute religião. Eu vi que o Fernando Holliday acabou saindo do MBL, em parte porque o MBL não entrava em certas pautas, né? Porque não queriam discutir o assunto, né? Quer dizer, acaba sendo uma visão muito estrita sobre filosofia, né? E realmente o que o curso ele proporciona é essa visão global sobre como pensar filosofia, né? E a gente acaba aprendendo como pensar sobre o objetivismo e como pensar sobre outras filosofias, né? E um dos grandes benefícios que eu tirei do curso é que eu conseguia aplicar as ideias que eu estava aprendendo em muito pouco tempo depois. Então tinha mais ou menos um lag de uns 3 meses, eu diria, entre eu ter estudado as ideias até eu ter um tempo de pensar nelas, adaptar, né, reestruturar algumas questões na minha mente e conseguir aplicar na minha vida pessoal e profissional, né? Eu diria muito mais profissional.
Até nesse sentido, eu acredito para finalizar com chave de ouro a nossa conversa, essa vai ser, esperamos, a primeira de várias conversas sobre o OFC, assim que as pessoas podem se inscrever, vai ter todas as informações nos comentários. Então, a partir do momento que já tiver decidido as pessoas, nós vamos organizar também alguns outros eventos em preparação ao início dos estudos, uma introdução dos temas e tudo mais, para que essa experiência não seja só uma experiência individual, mas sim que vocês consigam, desde o primeiro ano, e uma coisa que eu até comentei com o Ricardo já anteriormente, é que você possa já ir produzindo, mesmo que você não entregue como tarefas no ONCI, mas que você já consiga ir produzindo para o Objetivismo Brasil, artigos curtos, reflexões, pensamentos. Então, essa que é a ideia legal. Você vai ter essa perspectiva específica do curso, vai fazer tudo que tem que ser feito, mas também você vai poder ir aplicando isso desde o primeiro dia à sua vida. Então, não vai ficar uma coisa, entre aspas, meramente teórica. E também respeitando o que o Ricardo comentou, que por mais que você vai ter esse efeito desde o primeiro dia na sua vida, independentemente do Objetivismo Brasil ou não, você vai poder replicar isso através de textos e vai ter esse acompanhamento também conosco. Então, é um pacote de benefícios, né? Inclusive a possibilidade de uma bolsa completa de estudos, que você dificilmente vai encontrar em qualquer outra universidade ou programa ao redor do mundo, eu me arriscaria a dizer. Uma outra questão importante de ressaltar é que aqui no Brasil nós não temos intelectuais objetivistas. Tem uma que outra pessoa pingada aqui e ali, mas eu não posso olhar para as universidades brasileiras, né, se eu quero ser formado em humanidades, né, eu não posso ver, ok, que universidade tem um professor objetivista? Né, nós não temos essa possibilidade aqui no Brasil. Isso nos Estados Unidos tem um pouco, né, tem algumas universidades que tu consegue, né, em Austin, Texas, né, Clemson University, né, tem alguns lugares que tu ainda consegue se deslocar e ter esse contato direto com esses professores. No Brasil, nós não temos isso. Então, eu não conheço nenhum, talvez exista um que outro, mas eu não conheço nenhum professor né, que tenha uma compreensão sólida do objetivismo que seja professor universitário. Né? Isso, para mim, é a minha maior barreira, digamos assim, em ter um mestrado e um doutorado. Né? Eu gostaria de poder estudar com um professor que tem uma boa compreensão do objetivismo para poder escrever sobre o assunto. Né? Só que nós não temos isso. Existe uma grande lacuna do ponto de vista desses intelectuais no Brasil. Então, é um mercado que está em aberto. Né? O primeiro grande intelectual brasileiro que saía em defesa do objetivismo, né, mais ou menos em paralelo ao que é o Olavo de Carvalho para o conservadorismo, ou que tem o pessoal, o Haddad, por exemplo, com relação ao socialismo, o Haddad, 20 anos atrás, escreveu um livro sobre socialismo. O que esse pessoal acaba tendo ali o seu público, eu vejo que, eventualmente, nós teremos intelectuais objetivistas aqui no Brasil que falam português, né, óbvio, que possam espalhar esse conteúdo. Né? Um grande problema que nós temos hoje digamos assim, essa divulgação do conteúdo, divulgação da filosofia, é que nós não temos muitos objetivistas com uma compreensão sólida da filosofia que falam português. Então, realmente, de brasileiros no curso hoje, tem apenas eu e mais um que mora em Portugal, né, que até agora está trabalhando para o Instituto. E mesmo aqui no Brasil, das pessoas que moram no Brasil, ele não mora no Brasil, das pessoas que moram no Brasil, os únicos 2 alunos são eu e a minha esposa. Eu brinco que a minha casa, o meu apartamento é o epicentro do objetivismo no Brasil. A gente primeiro era um aluno, agora são 2, quer dizer, daqui a pouco a minha casa vai ter 50 pessoas aqui. Então, essa progressão, né, de brasileiros, né, pessoas que falam português, estudando com os melhores objetivistas, as pessoas que mais entendem do objetivismo, a médio e longo prazo, aí, 3 anos, 5 anos, 10 anos, isso vai ter, eu imagino que um grande efeito na nossa cultura, né? Porque o que o que um objetivista oferece, em oposição aos liberais, né, o pessoal do MPL, muita gente ali do Partido Novo, o que o objetivista oferece é uma visão sistemática sobre a existência, sobre a realidade, sobre como viver.
E isso é uma coisa que as pessoas querem. As pessoas querem ter uma visão sistemática, uma visão com princípios, entender exatamente por que isso é assim, né? Por que são 3 axiomas da metafísica no objetivismo? Por que o ser humano é dotado de livre-arbítrio? Por que o egoísmo a perspectiva moral e altruísmo é a perspectiva imoral, né? Por que capitalismo é um bom sistema? É o único sistema que vai de acordo com a natureza do homem, né? Essas são questões que muita gente tem interesse em explorar, em compreender melhor. Só que nós não temos os intelectuais que possam explicar isso. Então, nós não temos, até onde eu sei, nós não temos nenhum intelectual objetivista full-time. O trabalho do cara é só isso. Ele não faz mais nada. Ele só lida com o objetivismo. É 60 horas por semana divulgando e explicando o objetivismo, dando palestra, fazendo evento, né? Nós não temos essa pessoa. Grande parte, a meu ver, disso é que para o sujeito ele ter ele ser um intelectual bom, né, que ele pode ir lá, né, falar com esses jovens liberais que estão captando cada vez mais pessoas, tipo o Kim Kataguiri, por exemplo, né? Para o sujeito ir ter um debate com o Kim Kataguiri, ele tem que entender o que é conservadorismo, o que é o liberalismo que o Kim Kataguiri defende. Ele tem que entender os autores que o Kim está se baseando para poder rebater, olha, eu entendo a leitura que tu está propondo, mas tu está errado no ponto A, B e C. Isso aqui é a discordância da Ayn Rand. Por isso que o sistema da Ayn Rand é um sistema melhor, né? E isso é uma coisa que nós não temos esse pessoal para fazer isso, né? Cara, debater com a esquerda é mais fácil, né? Debater com um comunista, socialista é fichinha. Tu tem que debater com o sujeito que está engajado, o sujeito que tem bagagem de leitura, que tem experiência com debate, né? E aí que a gente vai cada vez mais tendo espaço dentro digamos assim, da política brasileira ou da vida aqui no Brasil, tem uma influência cada vez maior, né? Então, realmente, é uma arena que tá muito vazia. Ela tá muito jogada, né? Isso acontece porque a gente não tem pessoal que foi treinado, né? E talvez um dos últimos pontos que eu queria mencionar é que quando a gente olha, quando eu olho, eu conversei com várias dessas pessoas, quando eu olho para o pessoal que fez esse curso há 20, 25 anos atrás, e eu vejo onde eles estão, eu fico entusiasmado. Porque todo esse pessoal que a gente, né, que o pessoal aqui do canal conhece um pouco mais, né, o Yaron Brook, o Ankur Gatey, Keith Lockett, Ben Bayer, Aaron Smith, todo esse pessoal estudou nesse curso na década de 90, né, quando ainda tinha outro nome, mas era essencialmente a mesma proposta de curso. Mesmo outras pessoas que têm que hoje têm uma certa influência nos seus ramos, né, a Lisa Van Damme, que tem uma escola que foi muito influenciada, né, pelo objetivismo, tem uma escola na Califórnia. Ela e uma boa parte da liderança da escola dela são pessoas que têm um enorme conhecimento que estudaram na década de 90, né? Adam Mossoff, né, que é um advogado voltado à propriedade intelectual, também estudou na década de 90, né? Quer dizer, o sujeito ele estuda, 20 anos depois, ele tem uma baita de uma carreira. Né? E isso é mais ou menos um padrão que eu observo com esse pessoal que estudou nesse curso, né? E uma coisa interessante de pensar é que o pessoal que hoje são os meus professores, né, eram quem na década de 90 estava estudando, que era o pessoal da nossa cidade ali, 25, 30 anos, que estava estudando, estava aprendendo. E tu pega os professores desse pessoal, né, que era ali o Leonard Peikoff, Harry Binswanger, o Peter Schwartz, né? Esse pessoal é quem estudou com Ayn Rand. Então, quando tu volta uma geração, né, volta mais uma geração ali para a final da década de 50, 60, 70, esse era o pessoal que estava ali direto com a Ayn Rand aprendendo. Então, tem uma linhagem de metodologia, de conteúdo, de conhecimento muito direta. Né? Quer dizer, surgiu a Ayn Rand, cria o objetivismo. Ensina ali para quem estava interessado em ouvir, né? Que era o pessoal que depois acabou levando a tocha, né, do objetivismo para frente, que era o Leonard Peikoff, Harry Binswanger, e mais, né, o professor do Greg Samieri, que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Esse pessoal é que ensina toda essa geração aí da década de 90, né, que na época ali já tinha os seus 20 e poucos, 30 e poucos anos. Né? E esse pessoal é hoje quem está nos ensinando. Né? Então, eu vejo como uma trajetória muito clara com relação ao sucesso que essas pessoas tiveram, e é o que eu imagino, né, para mim e para o pessoal que está estudando hoje. Né?
Até você acabou respondendo praticamente a última pergunta que eu já tinha puxado, mesmo que eu não tivesse formalizado. Então, para finalizar, então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, Só Ricardo, pelo adicionar tempo. só mais um Pode? ponto, né? Talvez ali na plataforma, né, o pessoal pode entrar no site, mas a gente vai colocar o link, né? O Sim. curso ele tem um preço que, em reais, é um preço salgado, né, para o aluno. Mas é importante ressaltar isso, e deveria ser um clipe à página. É importante ressaltar que eu recebi bolsa. Tanto eu quanto a minha esposa recebemos bolsa para entrar no curso. Né? Então, o Instituto, né, o Ayn Rand Institute, eles recebem doações e o propósito do Instituto é promover a filosofia da Ayn Rand. Então, quando eles encontram alguém que está interessado em estudar filosofia e em se aprofundar, eles querem investir nessa pessoa. Então, eles dão bolsas para quem está interessado. Então, realmente, no Brasil vai ser quase todo mundo, né? Porque o curso é caro quando a gente coloca em real. O sujeito que ele está pensando em se registrar, não é? Em se fazer, tentar uma vaga, eu recomendo que faça e que no processo de cadastro ele já coloca ali que ele quer a bolsa de 100%. Então, realmente, não tem eu não sei números, mas uma boa parte dos alunos, os alunos que recebem notas, uma boa parte desse pessoal entrou com bolsa. Porque não tem, o sujeito tem ali 20 anos, 22, 25 anos, vou te desembolsar 25 mil reais para fazer um curso. Não dá, a conta não bate. Né? Então, isso é talvez esse penúltimo ponto. E o último ponto é que o pessoal que está mais interessado e que quer tirar dúvidas mais a detalhe, que entre em contato direto com o Jeff, né? O Jeff Chialaba, que é o manager, né? O coordenador do curso. E aí, eu imagino também que deve colocar o link ali embaixo do como é que eles entram em contato direto com ele. Coloca o e-mail deles direto, né? O pessoal manda spam. Jeff, pode marcar uma reunião com ele sem compromisso, né? Tu vai lá, marca uma reunião para esclarecer dúvidas, tira, né? E isso também é bom para o pessoal que não conhece os membros da faculdade, né? Que não conhece os professores. A gente acabou tendo um enorme privilégio de conhecer esse pessoal porque eles vieram aqui no Brasil há 2 anos atrás, né? Que o maior problema da pandemia é que eles não vieram ano passado, né? E eu estou esperando que todo mundo se vacine aqui na Argentina e no Brasil para que eles voltem, né? Quer dizer, não existe nada melhor do que almoçar com o Yaron Brook. Assim, ó, almoçar com o Yaron Brook, assim, ó, até então é um dos pontos altos da minha vida, das minhas experiências, né? É fantástico mesmo, posso dizer também. É uma experiência magnífica. Conseguir ter o contato, conversar, tirar dúvidas, inclusive, sobre o objetivismo, essas são oportunidades raras, com certeza. Então, reforçando o que o Ricardo falou, todas as informações vão estar nos comentários. Então, o link para inscrição, lá também existem informações, quaisquer dúvidas podem ser tiradas também nos comentários do vídeo no YouTube ou também pelo e-mail dos responsáveis pelo curso nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, não por dúvida, não vai ter problemas, né? Não vai ser uma questão de dúvidas. E eu convido vocês, então, a se inscreverem, a conhecerem o programa, tirarem as suas dúvidas e aproveitarem essa oportunidade, porque é uma oportunidade única com relação a quem tem interesse pelo objetivismo e quem também tem o interesse, principalmente em filosofia no geral, porque o curso te permite se aprofundar nesse tema tão importante para a nossa vida, que por muito tempo, e ainda no Brasil, acaba sendo colocado em segundo plano, como uma coisa muito teórica, muito abstrata, longe da realidade, o que é uma grande mentira. Então, repito o convite, inscrevam-se, verifiquem as informações, tudo certo, e qualquer dúvida entre em contato conosco aqui pelo Objetivismo Brasil, pelos nossos diversos canais, por e-mail, enfim, nenhuma dúvida vai ficar sem ser respondida. E em breve a gente espera realizar um outro evento também com o Ricardo aí para fechamento, então, de todas as pessoas que se inscreveram, o que aconteceu, para fazer uma pequena introdução e para preparar as pessoas cada vez mais para a experiência que está por vir.
Então, muito obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo teu tempo. Obrigado, E Matheus. vamos lá, atrair mais e mais pessoas para a melhor filosofia para se viver na Terra.